Estimados irmãos em Cristo, boa noite. Jubilosos estamos todos nós pela possibilidade concedida por Deus de estarmos aqui, agora, ao vivo e em cores, celebrando neste final de ano o Evangelho de Jesus em nosso Evangelho no Lar, do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, de Gravatá, Pernambuco. Sem dúvida, foi um ano cheio de preocupações, desafios e perdas. Mas quis a bondade e a misericórdia divinas que pudéssemos celebrar mais o Natal de Jesus e prepararmos-nos para um novo ano. É hora de dedicarmos um pensamento amoroso a todos os nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual, convencidos de que eles já se acham sob a luz da justiça e da fraternidade, dando prosseguimento à sua jornada evolutiva. Hora de dizer: obrigado, Senhor Deus, pela vida. Obrigado, Jesus, por nos ensinar a vivê-la com dignidade cristã. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre a fala de Jesus contida no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando o Mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo pesquisa em exegetas desse Evangelho, algumas traduções dizem: eu sou o caminho da verdade e da vida. Alteração que em nada altera o sentido transcendental da fala de Jesus. Nós comecemos a nossa reflexão olhando com carinho a expressão eu sou. Essa expressão foi pela primeira vez ouvida pelo homem a partir da comunicação espiritual, quando Deus disse a Moisés no Monte Sinai: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Nós conferimos isso lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 6. A expressão eu sou é uma afirmativa passível de ser dita por alguém que já atingiu o máximo em si mesmo. Do ponto de vista espírita, melhor dizendo, eu sou só poderia ser dito por Jesus. Um espírito purificado ao longo de 40 milhões de anos, absolutamente depurado das imperfeições, puro na acepção da palavra, integrante da grande Assembleia dos Espíritos Puros que formam o colegiado divino. Quanto a nós, ainda devemos dizer eu estou, dada a limitação que nos é própria na escala evolutiva. Contudo, na angelitude prometida por Deus, todos nós, um dia poderemos dizer eu sou.
Mas o que significa o eu sou de Jesus? Outros enviados do Mestre devem ter pronunciado essa afirmativa, mas só poderemos acreditá-los mediante o grau de pureza de sua elevação. Antes de conhecermos os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João, é importante entendermos por que Jesus usou essa expressão. Em primeiro lugar, eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés, a partir da sarça ardente, Moisés lhe perguntou o seu nome. Então a resposta de Deus dada a Moisés foi: eu sou o que sou. Que a gente confere lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Obviamente que o significado desse nome divino diz respeito à eternidade, à soberania, à autoexistência e à autossuficiência de Deus. E com o tempo, os judeus começaram a considerar esse nome tão sagrado que ele tornou-se quase que impronunciável. Quando as escrituras eram lidas ou copiadas, eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor. Há uma curiosidade. No Evangelho de João encontramos os 7 eu sou de Jesus. Na verdade, não são apenas 7 as vezes em que Jesus diz eu sou no Evangelho de João. Ao todo são pelo menos 23 vezes em que é possível encontrar Jesus dizendo eu sou, neste quarto evangelho, que é o Evangelho de João. Porém, chama a atenção que em 7 ocasiões Jesus diz eu sou, seguido de uma metáfora que aponta para a sua obra redentora. Daí os teólogos falarem nos 7 eu sou de Jesus encontrados no Evangelho de João. Vejamos quais são eles. Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a porta. João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 a 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E, finalmente, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Interessante. Mas reflitamos sobre eu sou o caminho e a verdade e a vida, que está lá no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João. Se alguém perguntar quem é Jesus, poderemos utilizar a sábia resposta do confrade e compositor espírita Carlinhos Conceição. Na música, Carlinhos diz: quem é Jesus? Irmão sideral, o médium de Deus, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. O benfeitor Emmanuel, em 180 maravilhosos capítulos da obra mediúnica Caminho, Verdade e Vida, anotou em mensagem do dia 2 de setembro de 1948
que Jesus é tudo isso graças à sua luz imperecível, que brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há mais de 20 séculos. Mas reflitamos sobre a expressão "eu sou o caminho". Jesus nos mostrou o caminho para acessarmos o nosso Cristo interno. Todo o seu ensino passa pelo caminho. O objetivo do caminho é o reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o Cristo interno, ou o Cristo de cada um, tal como afirma o apóstolo Paulo. Bem sabemos que Jesus não veio para nos salvar. Ele veio para nos mostrar o caminho. Por isso que ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Cada um de nós tem a potencialidade crística dentro de si. Um dia, todos seremos tão elevados quanto Jesus. Claro, isso é algo de milênios, mas chegaremos lá. Mas o importante é estar no caminho. Porque todo caminho leva a algum lugar. E devemos nos perguntar: onde queremos chegar? Que caminho estamos tomando? No contexto desta fala de Jesus, ele estava confortando os seus discípulos acerca de sua partida iminente. Sim, porque essa fala se dá no chamado Sermão da Despedida, que aconteceu na quinta-feira que antecedeu a crucificação de Jesus. Os discípulos estavam tristes, preocupados e perplexos com a informação de que Jesus estava de partida para um lugar que, naquele momento, eles, os discípulos, não poderiam acompanhá-lo. Jesus então lhes disse que deixassem de estar preocupados e turbados de coração. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Disse que estava indo para a casa do Pai e que aquela separação não seria definitiva. Na verdade, era exatamente o contrário disso. Sua partida seria necessária para que em breve eles, os discípulos e todos nós, pudéssemos estar na casa do Pai juntamente com Ele. Após dizer que haveria lugar na casa do Pai para eles também, Jesus disse: e vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo, conforme anotado por João no capítulo 14, versículo 4. Jesus disse isso anteriormente, durante 3 anos. Ele já havia se revelado como sendo o caminho para o Pai, nesta passagem também do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 19, onde se lê: disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Então, essa é uma afirmação precisa de Jesus. Jesus é verdadeiramente o caminho para Deus. Mas se precisamos de um exemplo mais efetivo, lembremos então a passagem evangélica do cego Bartimeu, descrita lá em Mateus capítulo 10, versículos 46 a 52, na qual aquele que estava à beira do caminho, ao saber que Jesus passaria por ali, por Jericó, desejou segui-lo. Mas essa narrativa, ela contém alguns simbolismos que nós precisamos refletir sobre ele. Estar sentado à beira do caminho significa estar à margem do Evangelho de Jesus. Porque nós conhecemos o Evangelho, mas não o praticamos. E quando o praticamos, fazemos em doses muito homeopáticas. A cegueira de Bartimeu
é também a nossa cegueira pelas coisas do mundo, a distrair-nos dos verdadeiros valores. Também somos cegos ante os ensinamentos de Jesus. É fato que a materialidade da vida nos afasta das coisas do Espírito. Observemos também que Bartimeu chamou por Jesus. E ele chamou insistentemente em voz alta, aos brados. Pediu misericórdia por ainda não estar no caminho, por não enxergar a realidade espiritual. A cura de Bartimeu não era apenas da cegueira fisiológica, era muito mais que isso. E o interessante é que Bartimeu, cada vez que chamava por Jesus, era repreendido por suas tentativas de tentar melhorar na vida, pelo seu esforço de curar-se, ou de ser curado por Jesus, pela sua intenção de seguir o caminho. Quanto mais ele gritava por Jesus, mais ele era admoestado. As adversidades tentavam calar a sua voz, tentavam desanimá-lo, como fazem conosco. Quantas vezes estamos com vontade de seguir o caminho proposto por Jesus, mas uma pequena adversidade já nos distrai, nos esmorece, a gente desanima e não segue. Quando Jesus atendeu Bartimeu, quando Bartimeu tomou contato com Cristo, ele deixou tudo para trás, por isso que ele joga a capa e a túnica. Não se deixou prender pelas materialidades, renunciou às exterioridades da vida, aí representadas pela capa e pela túnica, e pediu para ver. Queria ver, queria enxergar além da escuridão. Sua fé fez com que ele enxergasse a realidade e seguisse o caminho. E o caminho era Jesus. A segunda parte da expressão de Jesus é: eu sou a verdade. E eu proponho para nossa compreensão que relembremos o contexto da apresentação de Jesus a Pilatos, descrito também no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, quando Jesus disse ao governador romano: eu nasci para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos retrucou dizendo: que é a verdade? Decorridos 2000 anos, essa inquirição de Pilatos a Jesus ainda ressoa na nossa consciência. O que é verdade para nós? O que era a verdade para Pilatos? E qual foi a postura de Jesus? O divino amigo calou-se. Talvez porque o legítimo prefeito da província romana da Judéia não contasse ainda com o acervo psíquico-moral para aceitar e compreender as verdades emudecedoras que pudessem brotar dos lábios dúlcidos do mensageiro divino. Pilatos verdadeiramente não estava preparado para ouvir e entender Jesus. Como nós, talvez muitos de nós ainda não estejam. A verdade de Jesus não cabia nas almas daquele tempo. E ainda hoje não há espaço para ela. Espíritos de terceira ordem na escala espírita, conforme nos ensina o codificador da doutrina, Allan Kardec,
somos incapazes de aceitar a mensagem de Jesus e vivê-la em sua plenitude e simplicidade. Talvez pelo fato de ser tão simples, não conseguimos nos ajustar emocionalmente ao seu intrincado valor moral. Muitas vezes queremos compreender e testificar ou testemunhar a verdade de Jesus com coisas grandiosas, quando devemos fazê-lo com coisas simples. Somos criaturas viventes no século XXI, ainda atreladas ao falso intelectualismo, que nos afasta sobremaneira do pensamento crístico do primeiro século. Jesus é a verdade em pessoa, no sentido de que ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem, caído em seus pecados, conforme anotou Mateus em seu Evangelho, capítulo 11, versículo 27. Jesus é a verdade que liberta, santifica e conduz os homens à casa do Pai, tal como afirma João em seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32 e capítulo 17, versículo 17. Jesus é a verdade porque personifica a justiça, porque expressa o amor absoluto e porque inspira a liberdade. Mas nem todos podem ouvi-lo, pois os ouvidos ainda estão ligados à materialidade escravizante e sedutora. E todos sabemos que os apelos do mundo são terríveis. Por fim, a última parte da fala de Jesus: eu sou a vida. Nós precisamos diferenciar vida de existência. A vida é imperecível, é infinita. A existência é perecível, é finita, acaba. Muitos julgam vida como a sequência dos acontecimentos terrenos que proporcionam prazer e alegria. Quantos estimam viver bem a vida, sem problemas ou preocupações? Precisamos aprender a pensar em termos de eternidade, para que este internato no corpo físico não nos empane a visão da vida. Dificuldades, problemas e preocupações são excelentes mestres. Contém uma grande pedagogia no nosso progresso moral. Com sabedoria, ensina-nos o benfeitor Emmanuel dizendo: uma existência na Terra constitui precioso, mas breve aprendizado, em que, sob a ficha de certo reduto familiar, conquistas o privilégio de avançar para diante nas sendas evolutivas, ou a permissão de recapitular as próprias experiências. Olha que interessante. O cenário da família como cenário mais que perfeito para esse progresso, para essa construção da verdadeira vida que nos aguarda. Porque vai ser lá no reduto familiar que nós vamos conquistar esse privilégio de avanço nas lutas diárias. E no mais das vezes é nesse cenário que nós vamos recapitular experiências passadas, porque somos devedores. Ou seja, a vivência correta das existências
nos garante a vida no rumo da felicidade desejada. Claro que precisamos reencarnar muitas vezes ainda, mas chegaremos lá, sem dúvida. Portanto, a conquista exige o que nos diz o próprio Emmanuel. Olha os conselhos que ele dá. Recebe a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Olha que interessante. Então, quando a aflição, a dificuldade, o problema chega na tua vida, recebe ele, mas praticando a caridade com o alívio das aflições alheias, das dificuldades alheias. Caridade continua sendo o melhor remédio. Diz Emmanuel, pede auxílio, auxiliando. Roga o socorro do céu, socorrendo os que te rodeiam na terra. E aí ele apresenta a justificativa. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, desfrutas simplesmente um dia curto, no tempo limitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Ou seja, a existência é um pingo d'água no oceano. No oceano da vida, que é infinito, imperecível, interminável. E que é justo e amoroso. É dessa vida que Jesus nos fala. A vida imperecível, plena, pacificada pelas boas ações em favor do próximo. Por essa razão, Emmanuel, na obra Busca e Acharás, lá no capítulo 22, faz uma afirmação preciosa. Ele diz: compreendamos que o bem é a execução da lei divina, a estabelecer a felicidade dos outros, com a mesma justiça com que a estabelece para cada um de nós. Lei de ação e reação, de causa e efeito, lei do retorno. E ele continua. E o mal é a tribulação que, porventura, estejamos impondo à existência do próximo. O bem que fazemos a nós retorna como bem, e o mal que praticamos a nós retorna como mal. Não poderia ser diferente, senão não haveria justiça divina. Se assimilarmos a verdade de Jesus, por certo escolheremos o caminho certo, garantindo assim uma vida digna para o nosso eu crístico. Agradecendo o carinho da atenção de todos, as boas vibrações, a generosa paciência, honrado por ter feito o último evangelho deste ano de 2021. Eu desejo que em 2022 possamos todos, unidos e fortalecidos no evangelho de Jesus, trilhar o caminho da verdade, para garantirmos a verdadeira vida que nos aguarda no porvir. Um feliz ano novo e um forte abraço a todos. Que Deus nos abençoe e Jesus nos guarde na sua paz.